ilustradores estão sacaneando as nossas crianças. Depois de saber isso aqui, você não vai mais errar na escolha de livros e brinquedos infantis. Estudos já mostraram que essas ilustrações horríveis confundem a cabeça das crianças. Crianças de até 3 anos não são capazes de abstrair o que isso aqui está simbolizando. Mesmo uma criança mais velha pode não entender por que você está chamando isso e isso aqui de macaco. Sendo que um é roxo e o outro tem o nariz entre os olhos. E o mais importante, se você não mostrar a imagem real pelo menos algumas vezes, a criança nunca vai adivinhar como é uma girafa só a partir dessas referências aqui. Se um alien chegasse na Terra e você fosse apresentar as coisas desse mundo pra ele, você ia dizer, olha chapa, presta atenção, ó, galinha é isso aqui, ó. Isso aqui é um ótimo exemplo de uma galinha. Assim acontece com a criança, ela deixa de aprender sobre o mundo real. Mas nós modernos somos muito inteligentes, né? A gente, em vez de usar a ilustração para ajudar a criança a compreender o livro infantil, que é o objetivo inicial das ilustrações estarem nesses livros, a gente escolhe fazer ilustrações enigmáticas e estranhas para atrapalhar e a criança entender menos ainda. Genial! Adivinha comigo, como se você fosse uma criança de 1 ano, sobre o que é esse poema aqui, só com base nessa ilustração, vai. É sobre uma cachorrinha fofinha. Você só tinha uma missão, que era desenhar um passarinho. Olha o que a pessoa me vem. Olha essa coisa hedionda aqui. Era pra ser um cachorro, mas mesmo que fosse um encardido, dá pra fazer uma arte melhor. Já compartilhei esse vídeo com quem precisa saber que pra crianças pequenas sempre é melhor ilustrações e brinquedos realistas. Isso é uma ilustração excelente. Isso também. E isso. E não, eu não tô perguntando se você gosta, não é questão de opinião. O meu ponto é, isso ajuda uma criança pequena a perceber o mundo? Existe uma ideia muito difundida de que num livro infantil qualquer ilustração serve. Mas alguns pesquisadores analisaram exatamente esse ponto. O que acontece quando uma criança pequena aprende palavras novas através de imagens? Quando a ilustração preserva características importantes do objeto real, como forma, proporções, tamanho, características visuais principais, a criança aprende e reconhece isso depois no mundo real com muito mais facilidade. Mas quanto mais a distância entre esse objeto real e a imagem aumenta, mais essa transferência de aprendizagem se torna difícil. E é aqui que muita gente confunde as coisas. Isso não é uma discussão de estética. Beatrix Potter não desenhava animais reais porque faltava criatividade. Ela desenhava animais reais porque ela observava profundamente a natureza. Um albatroz continua parecendo um albatroz. Um coelho continua parecendo um coelho. Um texugo continua parecendo um texugo. E quando uma criança vê milhares de imagens assim ao longo da infância, ela não aprende só palavras. Ela aprende a observar. Ela aprende a perceber detalhes. Ela aprende o mundo como ele de fato é e a apreciar o que é bonito. O que você sente quando você vê essa imagem? E o que você sente quando você vê essa imagem? Existe diferença. Assim como existe diferença entre uma obra musical que tentam fazer a gente acreditar que é bonita e uma peça de Beethoven ou Mozart. Assim como existe uma diferença entre o meu boneco de palitinho e uma obra de Monet ou Renoir. Vamos lá. Algumas pessoas me mandaram um desses vídeos no meu perfil pessoal, outros aqui na Pictobíblia. Eu senti a necessidade de dar uma resposta para vocês, e principalmente para você pai, mãe, que está vendo esse vídeo, sobre uma perspectiva de um ilustrador. Eu já trabalho há muitos anos com ilustração e já ilustrei diversos livros infantis e eu acho que é interessante e vai agregar a essa conversa, a esse debate. A minha intenção, portanto, para você que já foi alcançado por algum tipo de vídeo nesse sentido, com esse tipo de explicação, é dar para você essa clareza e essa nova perspectiva, talvez a perspectiva correta, sobre ilustrações e livros infantis. E se existe alguma culpa no meio disso, no meio literário, essa culpa é do diretor de arte, aquele que é responsável pela publicação na editora. Aquele que vai delinear como vai ser a comunicação dessa história, daquela história infantil. Porque muitas coisas são levadas em consideração e uma delas é o aspecto mercadológico dos livros. Não faz sentido você ter todo um trabalho, contratar pessoas, contratar um ilustrador e não pensar em vender. Então, algumas nuances de comércio, de negócio, estão postas nos livros infantis e sobre isso eu não consigo argumentar muito com vocês. Mas o que eu posso dizer é que muitas vezes as editoras entram em contato com o artista e lhes dão uma referência visual. Pedem um estilo específico com um traço específico e o artista tem que emular aquele tipo de trabalho. Outras vezes contratam algum artista porque ele efetivamente sabe fazer um tipo muito específico de desenho. Contratam ele pelo desenho que ele faz. Agora o que normalmente acontece é a gente precisa que esse desenho, que esse livro, ele se pareça com esse estilo de desenho aqui. E aí a gente tem o resultado conforme a empresa que está pagando o artista deseja. E o artista vai lá, como precisa de trabalho, vai lá e se adapta e faz. Mas eu quero ir mais além. Imagina
o seguinte: um coelho, ele entra dentro de um avião, ele coloca um capacete, ele dá o arranque no avião e de repente ele começa a decolar de forma íngreme e rápida. Em alguns minutos ele ultrapassa as nuvens, ultrapassa a atmosfera e ele começa a ver a Terra cada vez menor, quando de repente ele está no meio das estrelas, guiando o seu avião, pilotando entre elas e se desviando de uma estrela, de um cometa, de um outro planeta. E esse coelho segue bravamente, mas surpreendido. Será que eu peguei um avião ou peguei um jato? Pergunta ele. Bom, só essa cena. Agora imagina, essa cena chega para um artista e o artista vai desenhar essa cena para um livro infantil. Aí ele diz: eu vou seguir exatamente as proporções de um coelho, fazer um coelho realista aqui entrando nesse avião. Eu vou colocar aqui toda a expressividade de um coelho real pilotando esse avião. Imagina que desgraça que ia ser essa cena, porque o coelho no fim das contas só faz o quê? Só aquele dentinho ali. Ele não tem uma expressividade. Você precisa humanizar o personagem. Essa humanização, ela acontece para que a expressão de toda aventura, a comunicação aconteça, para que o personagem ali, o nosso herói, consiga dialogar com aquela criança na história. E a criança consiga entender todo o impacto que tem aquela narrativa. É totalmente incongruente tu colocar um coelho, um leão, uma girafa, hipopótamo, seja lá o que for, seguindo exatamente o fenótipo do animal, o estilo daquele animal dentro de uma história que é uma fábula lúdica. Isso seria totalmente descabido, seria incongruente até mesmo. Porque na realidade, poderia um coelho entrar dentro do cockpit lá de um avião, ligar e pilotar ele? Você até pode adestrar ele, mas pilotar efetivamente ele não vai fazer isso. E é nesse sentido que as ilustrações muitas vezes servem como um apoio lúdico, um apoio visual ao texto. É um apoio à história que está sendo contada, um endosso. Porque muitas vezes as histórias são de fantasia, é uma história muito lúdica, é uma história imagética, uma viagem que está acontecendo ali. Se tu for pensar com os olhos racionais, é uma viagem que está acontecendo ali. Então você não necessariamente precisa representar o coelho dentro do seu habitat natural. Então, se você quer mostrar para o seu filho como é um coelho, ou sei lá o que for, um animal no seu habitat natural, leva ele num zoológico, mostra um vídeo para ele de como é a vida dos animais. Leva ele numa fazenda, aí você mostra como é que esses animais vivem efetivamente. Isso é a forma correta. Agora, nesse tipo de mídia, que é livros, esse input de contar, esse jeito de contar histórias, é diferente. A realidade não precisa seguir necessariamente um padrão. Você está entrando no mundo da criatividade, no mundo da fantasia, no mundo do lúdico, da criatividade, da exploração. Você, pai, mãe, você não pode chegar numa criança e simplesmente dizer para ela: tá vendo essas garatuchas aqui, essa riscaiada, esse monte de rabisco que tu tá fazendo? Isso daqui não condiz com a realidade. Porque, na verdade, o que os pais fazem quando eles veem um desenho, ainda que todo rabiscado, a forma distorcida ali daquela criança, em função da sua imaturidade no traço, é perguntar: tá, e quem é esse daqui? Ah, esse aqui é o papai. Tá, e quem é esse daqui? Esse aqui é a mamãe. Ah, esse aqui é a nossa casa. Esse aqui é o nosso cachorrinho. Esse aqui é o mano. Esse aqui é a mana. E assim por diante. A criança não precisa entender de anatomia, entender de sombra, entender de proporção, perspectiva, para que daí sim ela consiga ter relação com o que é real, com o que é a verdade. E muitas vezes o artista, ele se faz valer dessa perspectiva e ele, digamos assim, se nivela a criança para conseguir fazer com que a sua arte se torne mais palatável para ela, acessível para a criança. Ele está tentando ali dialogar com a realidade da criança. Ninguém vai tolir, portanto, a criatividade de uma criança dizendo que o que ela faz é errado, o estilo de desenho que ela faz é ruim. O que tu faz? Tu apoia o trabalho dela, o trabalhinho dela, o desenho dela. Tu endossa o trabalho dela. Tu tenta, através do argumento, achar as conexões com a realidade, com o mundo que ela está vivendo. E tu sabe que com o tempo ela vai criando mais maturidade, a criatividade gráfica dela vai sendo maturada, o desenho dela vai melhorando. E aí ela vai conseguir contar suas histórias melhor, se expressar melhor artisticamente também. Então, sabe que o artista, assim, ele consegue fazer um desenho complexo muitas vezes, mas com a direção de arte, eles entendem que é melhor tu conseguir se nivelar com a criança, entregar um desenho mais lúdico, mais simples, mais objetivo, mais singelo, para que a criança também consiga se identificar com aquela arte ali. Porque nesse início, as crianças não precisam ser profissionais, as crianças não precisam ter algo inatingível, elas precisam ser incentivadas. Se eu tô vendo esse desenho que parece
parece com o que eu já faço. Por que eu não posso fazer um livro? Por que eu não posso contar uma história também? É algo que eu consigo fazer. O que a gente trata no início é a criatividade das crianças. E tu não pode cobrar dela um nível de perfeição que elas não conseguem. Eu não vejo ninguém dizendo, não, mas esses poeminhas aqui, contando uma historinha e rimando com 4 frases, está muito pouco para as crianças. Na verdade, eu vou dar Shakespeare para elas. Não, no texto parece que a gente não toca para contar os poeminhas bem simplesinhos ali para elas entenderem. Mas o desenho, não, o desenho não tá legal. Qual é a coerência nisso aqui? A gente também não pode cortar os nossos filhos de terem acessos a grandes artistas, como Tarsila do Amaral, como Pablo Picasso, por exemplo, que são artistas influenciados pelo movimento cubista, e o movimento cubista tinha o objetivo justamente de distorcer essa realidade, usando formas cilíndricas, usando blocos, fazendo com que a anatomia e a realidade fosse vista de forma diferente. Então tudo é muito lúdico, tudo é muito colorido, com formas diferentes, e é tudo muito bonito também. A gente não pode simplesmente levar nossos filhos num museu e dizer, não, aqui essa sessão é da Tarsila do Amaral, aqui não é legal a gente ver. Não, aqui a sessão do Pablo Picasso, a gente não pode passar por aqui. Portanto, é sempre uma pena esse tipo de abordagem, esse tipo de ensino no Instagram. E eu vejo nos comentários dessas postagens como muitos pais endossam ainda esse tipo de ideia. Ah, realmente é assim, sendo que não é assim. E eu entendo que essa discussão ela acontece aqui muito pelo déficit educacional no nosso país e pela pobreza artística do nosso povo, que não se interessa por arte, não se interessa por essas obras, que não quer pagar por isso, não quer ter acesso a isso. E, portanto, tem dificuldade também de consumir e de apreciar boas obras. E logo não consegue passar essas boas referências para os seus filhos. E eu entendo que esses vídeos ensinando pais sobre os livros infantis muitas vezes são um desserviço. E eu espero muito que os pais não entrem nessa onda, mas consigam sim fornecer essa diversidade artística e de referência para os seus filhos. Me diz aí se você concorda comigo ou discorda, escreve aí nos comentários.